Foi bonita a festa, pá. Fiquei contente, ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá, mas certamente esqueceram uma semente nalgum canto do jardim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, tanto mar. Sei também quanto é preciso para navegar, navegar. Canta a primavera, pá, cá estou carente. Manda novamente algum cheirinho de alecrim. Olá meus queridos, tudo bom? Espero que sim. Pois então, no último vídeo nós falamos a respeito da Revolução dos Cravos. E eu demonstrei como que alguns poucos artistas, jornalistas, reagiram e sentiram esta revolução. Como eu expliquei, ela foi bem pouco sabida no Brasil, afinal vivíamos uma ditadura militar, a censura era muito grande, a imprensa era perseguida, também havia muitos analfabetos, poucas pessoas sabiam ler, o Brasil também estava muito alienado, né? Havia as novelas, o futebol, os concursos musicais, então muitas pessoas não estavam assim nem aí para o que ocorria fora do mundo. Havia aquela questão, né, Brasil, ame-o ou deixe-o, então as pessoas também estavam muito nacionalistas, só queriam saber do Brasil, e poucos se importavam com o que passava em Portugal, por exemplo. Eu nasci na década de 80, no comecinho da década de 80, estudei, né, na década de 80 e 90 nas escolas públicas brasileiras e tive professores formados na década de 70 e 60, ou seja, na ditadura. E muitos dos meus professores, eles não eram formados em História. Muitos professores de História que eu tive não eram formados em História. Por quê? Porque no Brasil proibiu-se História, Filosofia, Sociologia, e havia estudos sociais. Então era algo bem superficial e algo mais voltado também aos estudos brasileiros. A valorização dos hinos, dos símbolos, como se portar diante da bandeira. Era algo assim, bem pouco reflexivo, era algo mais ordenativo. E mesmo os conteúdos mais históricos, eles eram desenvolvidos com questionários. Então era mais ou menos assim: que ano governou presidente tal? Que ano ocorreu a revolta tal? Qual o nome completo do Tiradentes? Ou qual o nome do Tiradentes? Então a história, ela era vista como uma praxe de perguntas e respostas, não se ensinava o contexto histórico, não se relacionava a história do Brasil com a história do mundo. E mesmo depois no secundário, quando eu já estudei com professores não tão formados na época da ditadura, eu acabei também por não tendo esta visão de história que eu tenho hoje e que eu passo para os meus estudantes hoje, que é uma história muito mais abrangente, uma história relacionada também com as questões culturais, né, que se manifesta nas artes, que se manifesta no pensamento, na literatura, essa história que está conectada com a história de outros locais do mundo. E no Brasil a história, ela é muito ampla, né, muito abrangente. Nós estudamos as civilizações orientais, o Médio Oriente, estudamos a África, o Egito, estudamos depois a Europa, as dinastias francesas, dinastias inglesas, um pouco das dinastias portuguesas. É engraçado que privilegia-se as dinastias inglesas e francesas à portuguesa, que é a origem do nosso império, né? Mas é coisas do Brasil. Estudamos a Revolução Americana, estudamos a Revolução Cubana, a Revolução Russa, mas não estudamos a Revolução dos Cravos, que foi tão significativa. Aliás, Portugal parece que depois de 1822 deixou de existir. Embora uma imensa massa de imigrantes portugueses deslocaram para o Brasil no final do século XIX e início do século XX, isso não é considerado. Considera-se apenas os italianos, japoneses, alemães, sírio-libaneses, poloneses, ucranianos. Pouco se fala dos portugueses. Como eu já tratei em outros vídeos, né? Quando se fala dos portugueses, fala-se da colonização.
Então, a imagem do português, no geral, é a imagem do colonizador, não é do imigrante, não é da pessoa também que, de repente, poderia ter feito coisas boas, como fez as Santa Casas, os gabinetes de leitura, as beneficências portuguesas, as sociedades de ajuda mútua, enfim. Né? Infelizmente, a visão passada na história para os estudantes brasileiros é uma visão mais deturpada ou totalmente incompleta. Então eu recordo-me que a última coisa sobre Portugal que eu estudei enquanto um secundarista foi a Revolução Liberal do Porto, em 1820, pois ela está muito relacionada com a volta, né, do Dom João VI para Portugal, e que logo depois proporcionou a independência do Brasil. Depois disso, nada. Né? E tem fatos muito interessantes que poderiam ser estudados. Por exemplo, a Maria II, ela foi uma brasileira que virou uma rainha aqui em Portugal. Uma rainha muito querida, né? Inclusive uma rainha que se correspondia e era muito amiga, era prima também, da rainha Vitória, da Inglaterra. Mas no Brasil sabe-se muito sobre a era vitoriana, nada sobre o que a Maria II fez aqui em Portugal. Nem se sabe, por exemplo, que ela é filha do Pedro I do Brasil, né? Pedro IV, aqui em Portugal. Então é muito triste, né? Nós percebemos este esquecimento ou este distanciamento dos assuntos de Portugal, já que foi um país que nos criou, né? Um país ligado por fortes laços culturais, pelo idioma, e Portugal até hoje continua a se interessar pelo Brasil, mas o mesmo não se vê. Portanto, o que eu tive, né, e o que eu vi sobre a Revolução dos Cravos foi algo muito diminuto. Como eu era e sou, né, uma pessoa muito interessada, então eu gostava muito de ver livros, eu vi alguma coisinha nos livros, eu sabia um pouco do Salazar, porque no Brasil também teve um período de nossa história chamado Estado Novo, que era a ditadura da era Vargas, e o Vargas, ele se inspirou no Salazar, né? Então eu ouvi falar do Salazar, mas eu também não sabia de todas as ações, né, positivas e negativas que o Salazar fez durante meio século aqui em Portugal. Posteriormente, na década de 90, na década de 2000, começou-se a falar novamente, né, da Revolução dos Cravos, pois entrou um governo de esquerda no Brasil. Então aí também os brasileiros começaram a saber um bocadinho mais sobre a Revolução dos Cravos. Mas ainda assim é muito pouco. O absurdo de muitos brasileiros acreditarem que Portugal ainda é uma monarquia. Então é muito absurdo, né? Isto, mas infelizmente é real. E o pior, isso ocorre até mesmo com pessoas de nível universitário. Uma vez eu discuti com um senhor que ele era formado em teologia por uma universidade qualquer, uma universidade desconhecida, e estava discutindo sobre o Bolsonaro, e ele falou assim pra mim que eu ia votar no Lula, que eu sou esquerdista, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Olha, tu estás a colocar palavras na minha boca, eu não vou votar no Brasil, que nem estou no Brasil, estou em Portugal. Aí ele falou assim, fica aí mesmo nessa terra de monarquia, você não pode eleger nada aí. Enfim, ele acredita que aqui em Portugal há uma monarquia autoritária e que não existem eleições. Então essa é a visão de um brasileiro contemporâneo sobre Portugal. É lamentável, né? Mas hoje, acredito que eu esteja bem inteirado sobre a Revolução dos Cravos. Eu fui professor em centros de explicações aqui em Portugal, então precisei estudar muito a história portuguesa para poder ensinar, né, aos outros estudantes. E também me interesso muito com esse tema, também sou um defensor da democracia, também adoraria que o Brasil valorizasse os seus anos democráticos, que jamais existisse pessoas no Brasil que pedissem a volta da ditadura, do AI-5, né, que é um ato que proibia a livre expressão e, além de tudo, que não dava garantias de defesa ao acusado. Então, para mim é inadmissível, né, brasileiros defenderem o retrocesso a práticas autoritárias, mesquinhas e totalmente maléficas, né, seja a sociedade ou seja os direitos humanos. Então, queria dizer, né, que tenho pena do Brasil por não conhecer, né, este bom exemplo, esse bonito exemplo que foi a Revolução dos Cravos aqui em Portugal, mas sou muito feliz que aqui em Portugal as pessoas, inclusive pessoas muito jovens, né, vou até deixar aqui um vídeo
a mostrar esta homenagem a esta data tão importante. Então aqui em Portugal valoriza-se muito esta data que realmente libertou o país e favoreceu muito o desenvolvimento, o bem-estar social e a maior liberdade da população. Então, espero ter gostado desse vídeo. Fiquem à vontade para comentar. Envio a todos um luso abraço e até mais! Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade. Grândola, Vila Morena. Grândola, tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. Terra da fraternidade.